Sejam bem-vindos à 11ª edição do Votuila, o programa do Tribunal de Contas que desde o passado mês de abril é emitido aqui, na TPA. O segundo encontro metodológico deste Tribunal Superior, que decorreu nos dias 28 e 29 de julho, é o tema principal desta edição. O evento serviu para fazer o balanço do Plano Estratégico 2020-2023. Tutuli okukapako esirivilo likwete olombongo vyowi. Tutuli lokukapako esirivilo kwenda utuwa ukwete asilia vowini. Tutuli lokulekisa uchili pokuyevalisa evi vyalingiwa lolombongo. Ombonge yatendelo uvyali wongola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. Durante 2 dias, juízes e funcionários do Tribunal de Contas avaliaram a execução do Plano Estratégico, que tem como objetivo a melhoria da fiscalização das finanças públicas. Neste programa, vamos mostrar-lhe os momentos mais marcantes deste encontro. O Plano Estratégico para o triênio 2020-2023 contém as principais linhas da atuação deste pilar do Poder Judicial, que é o Tribunal de Contas. Razão mais do que suficiente para fazer o balanço da execução do plano, que tem sofrido ajustamentos, sem nunca perder o foco na nobre missão de fiscalizar a gestão do dinheiro público. O combate à corrupção deve ser visto como uma estratégia global e o Tribunal de Contas, diz a veneranda juíza-presidente, é peça importante nesta engrenagem, mas tem de executar as suas decisões para que fique claro que o dinheiro público é sagrado e o desvio deste tem consequências. O combate à corrupção é parte fundamental da estratégia do Executivo e este Tribunal tem a ingente obrigação de estar preparado para assumir as suas responsabilidades enquanto órgão de fiscalização externa, o que implica maior clareza da lei, além de outros meios de combate a este flagelo, para que a nossa ação não seja um mero exercício administrativo e que as decisões do Tribunal de Contas, sobretudo os seus acordos condenatórios, passem a ser de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos e outras pessoas jurídicas, como dispõe a Constituição da República de Angola. Para o efeito, os venerandos juízes e todos os responsáveis e funcionários do Tribunal devem estar cientes desta responsabilidade, congregando esforços e sinergias para o fim último, que é o de contribuir para a erradicação do clima de impunidade reinante e deixar patente aos gestores públicos que o descaminho de recursos públicos terá consequências por parte do Tribunal de Contas. A revisão da Lei Orgânica e do processo do Tribunal de Contas que está em curso prevê a criação de secções regionais. Este foi um dos temas do segundo encontro metodológico. O alargamento das responsabilidades do Tribunal a todo o território nacional, com a criação de secções provinciais e ou regionais, sem poderes jurisdicionais, para permitir que a nossa ação se faça sentir junto de todas as instituições públicas e privadas que tenham sob sua responsabilidade a gestão dos recursos financeiros do Estado e, deste modo, reforçar o papel fiscalizador que nos assiste, por um lado, e, por outro lado, levar a mensagem da presença do Tribunal de Contas em todo o país. As transformações socioeconómicas do país exigem uma lei orgânica mais abrangente e com força jurisdicional suficiente para responsabilizar os que prejudicam o Estado. Agora, vamos à rubrica Vez e Voz do Cidadão. Qual é a principal missão do Tribunal de Contas? Foi o que quisemos saber dos cidadãos. É fazer o controle dos órgãos e institutos públicos e a sua execução financeira e também fazer o controle do dinheiro que eles recebem.
é de fiscalizar, portanto, as contas do Estado. A missão do Tribunal de Contas, nos termos da Constituição e da lei, consubstancia-se na fiscalização da atividade financeira do Estado. Ora, esta fiscalização da atividade financeira do Estado, próprio rigor que tem que ver com a receita e a despesa, prende-se com a fiscalização da legalidade e não já da fiscalização administrativa. Em termos concretos, esta fiscalização da legalidade da atividade financeira do Estado concretiza-se por via de 3 espécies distintas de fiscalização, nomeadamente a fiscalização preventiva, a fiscalização concomitante e a fiscalização sucessiva. De todo modo, é fundamental dizer que nesta missão do Tribunal de Contas, o mesmo atua como guardião independente dos interesses financeiros do cidadão, mas atua igualmente como alavanca para a afirmação do Estado Democrático e de Direito e também tem um papel fundamental na afirmação da transparência e da confiança do cidadão. E assim foi a nossa rubrica de interação com os nossos telespectadores, Vez e Voz do Cidadão. A divulgação dos procedimentos da fiscalização concomitante foi o tema do primeiro painel, apresentado pela veneranda juíza conselheira vice-presidente Domingas Garcia e pela veneranda juíza conselheira Elisa Rangel. Vamos acompanhar extratos destas comunicações. A fiscalização concomitante é a mais recente modalidade de fiscalização implementada pelo Tribunal de Contas. Ao contrário da fiscalização prévia, que verifica a legalidade e a conformidade dos contratos, e a sucessiva, que fiscaliza a execução do contrato no fim da empreitada, a concomitante permite fazer o controlo durante a execução do contrato. Por isso mesmo, a veneranda juíza Elisa Rangel e a veneranda juíza vice-presidente Domingas Garcia dissertaram sobre esta modalidade no segundo encontro metodológico. O âmbito objetivo é onde incide a fiscalização concomitante, que são procedimentos e atos administrativos e os contratos, que há bocadinho fiz aquela explicação, e as adendas aos contratos visados, desde que o valor não alcança o limite sujeito à fiscalização preventiva. O fiscalizador tem ainda de ter por parte de quem integra a execução do programa, conseguir obter o máximo de informação. E essa informação, naturalmente que esses executores podem oferecer uma certa resistência ao fiscalizador, como nós sabemos que é assim que acontece na prática, e, portanto, é importante que haja sistemas de informação que possam cobrir essas situações para que o fiscalizador possa obter a informação necessária para fazer as suas análises e avaliações. As modalidades de fiscalização são diferentes e atuam em diferentes estágios dos contratos, mas obedecem a uma lógica complementar. A Lei 9/16, a anterior lei dos contratos públicos, ela avisava que quando o interesse coletivo for muito mais importante do que a irregularidade cometida, o tribunal pode ponderar em visar ou então autorizar a execução dessa atividade ou dessa pretensão da administração pública. Porém, muitas vezes, a fiscalização concomitante, quando precisa dar algum passo em prol daquele ato praticado pela administração, encontra entraves, porque foram atos que, em sede de fiscalização prévia, o interesse coletivo sobrepôs-se àquela irregularidade, mas que na fiscalização concomitante, ao fazer o acompanhamento do ato da administração, fica meio complicado levantá-lo. As juízas preletoras incentivaram os técnicos a colocarem no papel e a discutir tudo o que leva ao aperfeiçoamento do trabalho e consideram que, às vezes, o interesse público está acima de alguns requisitos que podem ser preenchidos a posteriori.
Às vezes há interesses públicos que faz com que o juiz conceda o visto e recomenda. Agora, o não cumprimento das recomendações é que são levantadas e sancionadas ao gestor. Eu estou aberta, não é? Estou perfeitamente disponível para ouvir e, enfim, auxiliar naquilo que for necessário, dando as minhas contribuições, conversando, discutindo, porque é assim que da discussão nasce a luz, não é? A fiscalização concomitante permite acompanhar em permanência a execução de uma obra e é fundamental no controlo do dinheiro público. Votuila. O momento agora é para o glossário de contas. Votuila. Visto simplificado e de urgência. O Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, pode solicitar ao Tribunal de Contas a emissão de visto simplificado e de urgência, desde que os processos digam respeito a projetos de reconstrução nacional e de desenvolvimento e para aquisição de bens. Os processos dos vistos simplificados e de urgência gozam de prioridade sobre todos os outros, devendo o Tribunal pronunciar-se sobre eles no prazo de 15 dias, fim dos quais se considera o visto tacitamente concedido. Votuila. Continuamos a apresentar-lhe o Votuila, programa do Tribunal de Contas. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas está a ser revista na Comissão da Reforma da Justiça e do Direito. A lei que rege a atuação desta instituição superior de justiça deverá ser adaptada à atual dinâmica socioeconómica do país. Votuila. Ao juiz conselheiro Rigoberto Cambovo coube a apresentação da nova proposta de lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas. O juiz Cambovo é o representante do Tribunal de Contas na Comissão da Reforma da Justiça e do Direito e fez o resumo das principais alterações à lei orgânica. A estrutura orgânica foi atualizada e cria novos serviços, como eu disse, tanto novas unidades orgânicas indispensáveis ao melhor desempenho da função do tribunal. A proposta da lei cria órgãos de apoio instrumental, aqueles que eu já disse, e órgãos executivos. Aqui posso lembrar que estão no artigo 60, proposta, portanto, que são os órgãos de apoio instrumental. Depois da apresentação das alterações, as dúvidas e os esclarecimentos. A dada altura, nos slides, deu-me a entender que se queria criar, ou que se pretendia propor, salvo o melhor entendimento, uma sala que enxertaria o processo executivo dentro do Tribunal de Contas. Dito de outra forma, uma sala do Tribunal de Contas que tratava do processo executivo. É isso? Na verdade, enxertássemos mesmo a tal sala lá dentro, até porque teremos espaço suficiente. Sairemos lá mesmo para as novas instalações e então até teríamos os juízes suficientes, porque lá teríamos espaço. Eu entendo que deveríamos manter a uniformidade da criação ou de uma Câmara de Execução ou de uma secção para a execução, e não uma sala, até porque a estrutura e natureza dos tribunais superiores é diferente. O Tribunal de Contas precisa de instrumentos legais mais fortes para a realização da justiça. Todos estão de acordo que se deve encontrar um mecanismo para que o Tribunal de Contas execute as suas decisões. Esse princípio está aceito. Agora, como então que se encontram soluções? Em suma, podemos assegurar que os objetivos que nortearam a realização do presente encontro metodológico do Tribunal de Contas foram plenamente alcançados, ficando aqui o compromisso de que as conclusões extraídas e recomendações formuladas serão concretizadas e acompanhadas por todos. O segundo encontro metodológico foi presencial e transmitido na plataforma Zoom para os funcionários no Palácio da Justiça. No somatório do encontro, houve valor acrescentado aos funcionários. Foram dados vários pontos de vista e pontos de vista relacionados diretamente com a experiência de trabalho que
que os participantes têm. E nesse contexto, parece-me que, ou parece não, definitivamente foi bastante produtivo, profícuo. E deu para perceber que, de facto, já evoluímos, já andamos bastante e dá para perceber também o que é que possivelmente conseguimos melhorar. É também um lembrete de como é que a instituição funciona. De uma maneira geral, conforme está a proposta, se vier a ser aprovada sem muitas alterações, acredito que está desenhado aí um tribunal que todos esperávamos, né? Para o ano haverá mais um encontro metodológico. Até lá, o caminho está traçado no Plano Estratégico 2020-2023. Votuila. E assim foi o segundo encontro metodológico do Tribunal de Contas. Sabe como é emitida uma declaração de conformidade? É o que vamos explicar-lhe na rubrica Sabia que... Votuila. A declaração de conformidade está inserida no âmbito da fiscalização preventiva exercida pelo Tribunal de Contas. Está prevista no artigo 64 da Lei 13/10 de 9 de julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. Para os processos que são submetidos em sede de fiscalização preventiva, após uma análise preliminar destes processos, não resultando qualquer dúvida sobre a legalidade do ato ou do contrato, a Direção dos Serviços Técnicos emite então a declaração de conformidade. Essa declaração de conformidade depois é submetida ao juiz de turno para a sua homologação. Existem algumas exceções, conforme o número 2 do artigo 64, prevê que os contratos geradores de dívida fundada, bem como os contratos que são submetidos em sede de fiscalização preventiva fora do prazo, não é aplicável a declaração de conformidade. Votuila. Chegamos ao fim de mais um programa. O Votuila regressa daqui a 15 dias à antena da TPA. Fiquem bem.